Acho que a gente pode começar, né? Eu queria mais uma vez agradecer a todos pela participação, né? Vocês já são vencedores aí de terem passado por todas as etapas anteriores e a gente sabe da importância dessa 23ª edição do Prêmio da CEBIC de Inovação e Sustentabilidade. Então, agradecemos a participação de todos e parabenizamos por terem todos chegado até essa etapa. Eu vou só reiterar que a apresentação de cada um de vocês ela tem que durar no máximo 7 minutos e após essa apresentação a gente vai deixar mais 7 minutos disponíveis para o debate, para as perguntas que poderão ser feitas através do chat. Agora a apresentação vai ser do primeiro finalista, o Thiago Henrique Stangerlin, da empresa construtora BS, e ele vai apresentar a construção rápida. Thiago, você tem 7 minutos para a apresentação e na sequência a gente tem 7 minutos para o debate, ok? Então, beleza, vou começar aqui. Então, vou dar uma introdução. Nossa maneira de apresentação vai ser... Vou dar uma introdução agora. A gente vai apresentar um vídeo em torno de 4 minutos. E aí, na finalização, também vai sobrar uns minutinhos ali para mim concluir, tá bom? Primeiramente, estou muito feliz. A gente está muito feliz de estar aqui hoje, né? E vou dar início, então. Pode ser, Simone? Por favor, vamos lá. Olá, sou o Thiago Stangerlin, da Construtora BS. É um imenso prazer estar aqui junto com vocês para poder apresentar esse projeto que vem para impactar a indústria da construção brasileira. Você que chegou até aqui, assista todos os vídeos. Tem muita inovação bacana aqui. E o melhor de tudo isso é que é a tecnologia para o Brasil. Então, segue o nosso vídeo, assista até o final e vote na inovação que vai impactar a indústria da construção brasileira. Toca o vídeo. Construir de maneira eficiente, rápida, limpa e responsável. Essa é a grande missão da Construtora BS, que hoje se concretiza no sistema Construção Rápida. O mercado internacional tem mostrado caminhos e soluções que apontam para uma construção de fato industrializada. Soluções estas utilizadas por países desenvolvidos como Alemanha, Itália, Estados Unidos, entre outros. Muito diferente da realidade da construção civil brasileira. Essa dor de construir no Brasil, que o incorporador e construtor brasileiro tem vivenciado nos últimos anos, tem impedido demais a evolução e crescimento do nosso setor. E é aí que estamos atuando, apresentando um sistema construtivo eficiente que traz muito mais resultados, elevando assim o mercado da construção civil brasileira a níveis de país de primeiro mundo. O sistema Construção Rápida vem para impactar o setor, elevando muito a produtividade e sustentabilidade, trazendo a patamares próximos a zero a geração de resíduos, tornando o ambiente de trabalho muito mais limpo, organizado, seguro e transferindo grande parte da mão de obra de canteiro para ambientes de fábrica e principalmente viável economicamente para o mercado residencial. Basicamente, o sistema construtivo é uma junção de várias soluções existentes no mercado. As paredes externas são em concreto pré-fabricado autoportante e as lajes são alveolares protendidas pré-fabricadas. Sendo assim, toda a estrutura do prédio é produzida em indústria. Internamente ao apartamento, as paredes utilizam o sistema drywall e o forro em gesso. A instalação elétrica e hidráulica é industrializada em kits, instalados internamente às paredes de drywall e sobre o forro de gesso. Os kits são fabricados em ambiente industrial, sendo feita apenas a montagem no canteiro. A concepção do sistema foi pensada para eliminar as interferências do trabalho paralelo, sendo feita a montagem de maneira sequencial, dando velocidade à execução da obra. Isso só foi possível quando realizamos a construção virtual do projeto em ambiente BIM, solucionando as interferências entre os sistemas e determinando o sequenciamento de montagem. Os sistemas são produzidos off-site, transportados ao canteiro de obras, onde são apenas montados.
Os resultados já podem ser medidos na prática, como a montagem de um prédio de 4 pavimentos feito em apenas 3 semanas. No comparativo com obras convencionais e as obras pré-fabricadas na indústria, podemos ver toda uma geração de resíduo, vários insumos, muitas pessoas na obra, enquanto no sistema construtivo da construtora Rápida temos uma obra limpa, com poucos insumos e inúmeros resíduos de mão de obra. Conceitualmente, ao comparar o tempo de obra convencional, que fica em torno de 24 meses, com a do concreto moldado, in loco, que fica em torno de 16 meses, no sistema Construção Rápida, temos a montagem em apenas 6 meses, garantindo muita velocidade, o que nenhum processo construtivo conseguiu até hoje no Brasil. A simplificação da administração e gestão é outro benefício, já que com a mesma equipe podemos quadruplicar a capacidade de administração, tornando o processo muito simples e dando a possibilidade de realizar várias obras ao mesmo tempo, aumentando assim a produtividade e a lucratividade do negócio. Mas por que agora? Por que nós? Então, em 2017 foi um ano crucial para o nosso setor, devido a alguns acontecimentos. Entre eles, a normatização do sistema de paredes autoportantes, através da NBR 16475, que possibilitou a utilização dos financiamentos habitacionais, viabilizando e dando mais segurança ao incorporador e construtor. Outro fator importante foi a reforma trabalhista e a lei de terceirização, que trouxeram ainda mais segurança jurídica para a nossa contratação da atividade fim, o que antes não era possível para o empreendedor. Queremos difundir esse método para construtoras, incorporadoras e hoteleiros que querem investir no mercado imobiliário e que buscam melhores resultados para o setor. Precisamos apontar para o futuro, com o objetivo de mostrar para a sociedade brasileira que somos de fato indústria. BS Construtora, construindo bem para construir sempre. Então, pessoal, é muito emocionante poder estar apresentando isso para vocês, mas quero agradecer aqui muito a sua atenção até aqui. Nós estamos engajados para que em breve essa inovação esteja no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, e que todos tenham acesso a uma moradia inovadora. E é isso aí. A gente acredita que a construção civil deva ser assim, inovadora, sustentável, responsável e, acima de tudo, contribua para um futuro melhor do nosso país, do nosso Brasil. Interessou, né? Acesse o nosso site lexto.com, que é o nosso sistema construtivo, para mais informações. Tem muita coisa legal acontecendo aqui. Nos siga nas redes e vamos juntos, vamos para cima, juntos mudar a história do nosso Brasil. Muito obrigado a todos e principalmente a toda a equipe que contribuiu para que a gente chegasse nesse estágio. Todas as empresas envolvidas, Construtora BS, BPM, profissionais Jefferson Alessio, Thiago Pierre e toda a equipe de engenharia da Construtora. É com muito prazer que a gente apresenta isso para mudar de vez a história do Brasil. Obrigado, boa noite. Obrigada, Thiago, parabéns pela apresentação, parabéns para a Construtora BS. Deixa eu verificar aqui se a gente já tem algumas perguntas na sala, só um minutinho. Por enquanto ainda não, eu acho que a gente pode aproveitar aí os 7 minutos para trocar um pouquinho mais de ideias sobre a proposta, né, sobre o sistema construtivo. Conta um pouquinho para a gente, Thiago, como funciona a margem de produção, o limite de produção simultâneo de vocês. Qual é a capacidade máxima de produção simultânea aí para o sistema construtivo? Olha, Simone, como a nossa ideia, né, o nosso projeto, ele prevê não a gente ter o parque fabril, e sim contratar fornecedores, né, principalmente na parte de linha estrutural, que são as paredes autoportantes. O nosso projeto ele não prevê que a gente monte uma indústria, mas que sim contrate a indústria já existente, né? Então, para cada projeto, a gente vai adaptar pelo ritmo de obra que a gente
segue. Entretanto, hoje aqui, na nossa indústria parceira, que é a BPM, né, a gente tem conseguido aí fazer, em média, aí 2 prédios por mês, né, na parte de produção. Na parte execução, aí a gente vai depender muito da velocidade que a gente quer, né? Hoje a gente está montando 2 prédios de 4 pavimentos em apenas 3 semanas, né? Porém, a gente poderia sempre escalar isso, né? E aí vai muito de encontro à velocidade que a gente queira aplicar em determinado empreendimento, né? Então, eu costumo dizer que a gente está inovando sim no Brasil, está trazendo toda essa novidade para o Brasil, mas isso ao redor do mundo, já usado em larga escala, em vários países do mundo, tu vê construir em 30 dias um prédio inteiro, toda uma obra, por quê? Porque tem todo um sistema de gestão e planejamento anterior, e na posterior é que se faz a execução. E eu gosto de salientar, né, que o que deu por que nós, por que agora, né? E justamente foi por causa da NBR que mudou lá em 2017, né? Então, é isso que a gente está apontando, e o que a gente quer aqui realmente é difundir para o Brasil que é possível, que agora dá, e que o mercado precisa de soluções rápidas, inovadoras, e principalmente especializando muito a mão de obra e dando velocidade e produtividade, né? Que é isso que o empreendedor, que o incorporador e que principalmente o consumidor que vai receber um produto industrializado com muito pouca vício construtivo, por se tratar de um produto industrializado e de repetição, né? E é isso que a gente quer apresentar aqui para os nossos parceiros e principalmente incentivar, né? E a gente tem uma frase que a gente diz que a gente não quer mais empilhar pedra. O Brasil tem que parar de empilhar pedra e colocar tijolo para nós é empilhar pedra. E é para lá que a gente quer apontar e a gente quer incentivar e com certeza quer compartilhar com nossos parceiros aí ao redor do Brasil. Joia, obrigada. Temos uma pergunta aqui do Alan, ele quer saber se o sistema tem limite de pavimentos. Existe uma limitação de pavimentos para o sistema? Não existe ainda, tá? Porém, o que a gente tem feito aqui hoje, até 10 pavimentos, que é o que a gente prototipou, né? Mas quando a gente fala de pré-moldado, né, ao redor do mundo, tu vê prédios aí e tu vê todos os prédios passando de 100 pavimentos nesse mesmo sistema, né? Claro que aí muda algum implemento, algum sistema, outro, mas o pré-fabricado sempre está à frente das maiores construções do mundo, né? Então, basicamente, a gente costuma dizer que não tem número de pavimentos, né? O nosso projeto hoje ele chega até 10 pavimentos, porém a gente já está pensando em produtos aí para 20, 30 pavimentos e por aí vai, né? A nossa ideia realmente é acabar com o tijolo e elevar a obra em cima de uma carreta e fazer como nos países de primeiro mundo, fazer apenas a montagem lá no canteiro, né? Perfeito. E nesse sentido, né, de colocar a obra aí sobre a carreta, qual seria o raio de distância aceitável da fábrica até o canteiro de obras? Vocês têm um limite máximo de raio, uma margem aí, de tolerância? Nos nossos estudos, tá, em torno de 200 a 300 quilômetros de qualquer fábrica que a gente consiga adaptar para essa sistemática, né? Entretanto, vai depender muito do mercado local. Então, tem que fazer todo um estudo de custo, né, de viabilidade de custo, porque embora em alguns locais não exista a fábrica nesse raio de ação, porém, na viabilidade econômica a gente pode constatar que pode sim chegar a distâncias maiores, mas vai depender muito da questão econômica do empreendimento, né? Perfeito. Temos mais 2 perguntas aqui, vamos tentar responder as 2 aqui, se a gente conseguir no tempo que falta. Vamos lá. O Luiz Bardi está perguntando qual a comparação do custo entre a mesma estrutura, pedra sobre pedra. O que deu a pujança do nosso negócio, do nosso projeto, foi que a gente conseguiu equiparar o custo entre o que a gente tem feito nessa construção rápida pré-moldada em relação ao método tradicional. Então, a gente conseguiu equiparar valores e equiparar orçamento, tá? Então, eu diria que a gente consegue fazer com o mesmo custo, porém, enquanto na indústria comum da construção se leva 24 meses, a gente consegue fazer esse empreendimento em menos de 6 meses, né? Então, se tu fizer uma conta de padeiro, a gente costuma dizer que a lucratividade acaba sendo até maior que no método tradicional. Minuto final.
Perfeito. Vamos lá. Última pergunta, então. O Luciano Lima está perguntando se o sistema, como é que funciona o sistema frente à norma de desempenho? Vocês já produziram todos os ensaios, desempenho acústico, térmico, incêndio? Como é que estão o resultado desses ensaios aí, frente à norma? A gente já fez os ensaios, tá? E eles são superiores ao método tradicional. Como a gente fala de norma de desempenho, tudo é muito novo ainda no Brasil, né? Precisa se estudar muito, mas o que a gente tem visto e os resultados são melhores do que o do método tradicional, né? Então, quando a gente fala de laje, a gente tem uma laje alveolar protendida, que é um material mais espesso, mais robusto, né? A gente tem uma parede de concreto de 10 centímetros de concreto com 50 MPa, então tu tem mais elementos que trazem mais segurança, né? E mais, que tem mais possibilidade de atender a norma de desempenho. Então, todos os ensaios até agora, a gente teve um resultado muito melhor do que o método tradicional. Ok, Tiago, a gente agradece, então, a participação. Encerramos aqui os 7 minutos do debate. Muito obrigada, então, pela sua participação. Obrigado a todos. Agora a gente vai convidar o segundo finalista, Ricardo Antônio Abraão Neto, da empresa Fortes Engenharia, para apresentar o Fortanks, tanques de concreto pré-moldado. Muito bem. E você, então. Meu nome é Ricardo Antônio Abraão Neto. Boa noite. Eu sou diretor comercial da Fortes Engenharia. Tá? Eu vou apresentar o sistema Fortanks de reservatórios de grandes volumes em placas de concreto pré-moldado protendido. O sistema consiste em execução de reservatórios circulares para grandes volumes de armazenamento, com a utilização de placas pré-moldadas protendidas justapostas. O sistema vem para atender a grande demanda no mercado atual, principalmente após aprovado, né, o novo marco legal do saneamento básico. Também o sistema vem para concorrer com os tanques metálicos parafusados importados. Os usuários, né, desse nosso sistema são empresas públicas de abastecimento de água e esgoto, concessionárias de água e esgoto e estações de tratamento de efluentes e estação de tratamento de água na indústria em geral, como essa, por exemplo, da foto. O grau de inovação e impacto para a construção civil, né, por se tratar de uma estrutura pré-moldada protendida, tanto na vertical como na horizontal, tá? Uma redução significativa de resíduos, sem juntas de concretagem, diminuição de mão de obra no canteiro e garantia de estanqueidade sem qualquer tipo de impermeabilização. A evolução do sistema dentro da própria Fortes Engenharia, tá? Nós começamos com um sistema tradicional de forma metálica, tá? Que dá uma taxa de 18,7 hora-homem por metro quadrado. Depois nós temos o outro sistema que nós utilizamos por um tempo, que são formas de grandes dimensões, né? Que deu uma taxa de 13,8 horas homens por metro quadrado. E depois teve uma inovação que foi feita pela Fortes, né? Que foi em pré-moldado com solidarização. Isso fez com que diminuísse os nossos índices para 11,22, mas ainda nós achamos uma taxa muito alta. E aí nós trouxemos, né, de Portugal esse sistema que para nós foi a evolução total do sistema. Por quê? Porque diminuiu, né, para 3,57 horas por metro quadrado. É um sistema que a montagem tem que ser perfeita, porque a última placa ela entra como uma gaveta, então ela tem que ser perfeita. Os resultados qualitativos atingidos, né, é o maior tempo de vida útil da estrutura, garantia de estanqueidade nas juntas, ausência de junta de solidarização,
garantia de qualidade, ausência de fissuras devido à estrutura ser totalmente protendida, tanto na vertical como na horizontal, uma construção muito rápida e com pouquíssima mão de obra no site. Um eficiente controle de custo na obra e na fábrica e ausência de manutenção. Nós implantamos em 2019 esses tanques na Vale do Rio Doce. Foram 2 tanques de grandes dimensões, tá? Em que eu vou passar aqui o filme para vocês. Esse é o filme da montagem do tanque maior, tá? Ele tem uma parede de 13,5 metros, isso corresponde a mais ou menos um prédio de 4 pavimentos, né? E toda a montagem foi feita em 30 dias. Esse é um outro canteiro que a gente está executando em São Paulo, né? São 11 tanques também de grandes dimensões que armazenam aproximadamente, vão armazenar aproximadamente 850 mil metros cúbicos de efluentes. Eu vou passar um filme também, né, do que foi da montagem da última placa de um dos tanques, tá? Esse virador de placa também é um sistema, uma inovação da Fortes, que foi feito pelo nosso funcionário da Fortanques, chamado Marcelo Porto, tá? Ele bolou esse sistema para virar a placa para evitar dois guindastes. E para vocês verem como é que entra a última placa. Então, eles têm que ser montado, o sistema tem que ser montado com bastante critério para que a gente consiga chegar no final com esse sucesso aí, a última placa entrando milimetricamente, tá? Aí a produção na fábrica também é um sistema bem automatizado, com pouco funcionário na obra, na fábrica, tá? Esse passando os cabos, colocando as formas que dividem as placas conforme o tamanho das placas, certo? E aí passando os cabos de proteção. Aí o concreto alta densável, então não há necessidade de vibração. Isso aí é uma das placas que nós estamos executando agora, que já tem canaleta no sistema. Então, já vai para a obra, para montar já com a canaleta já montada, tá? Então, esse é o sistema então, Fortanques. A Fortanques é uma empresa do grupo da Fortes Engenharia, né? A equipe que participou foi o Marcelo Porto, o Leandro Rodrigues, Jamir Nogueira e eu. Eu queria agradecer a CEBIC por essa oportunidade de estar mostrando o nosso sistema, né? E se vocês quiserem mais algum detalhe, vocês podem entrar no nosso site, tanto da Fortes como da Fortanques. Obrigado e boa noite para todos. Muito obrigada, então, Ricardo, pela sua apresentação, né? Vamos aguardar uns minutinhos aí para ver se as perguntas começam a chegar de quem está assistindo. Mas eu queria já fazer uma primeira pergunta aí de saída. Como funciona a questão da equiparação de custos, né, do sistema convencional para o seu sistema? Porque assim, a gente ganha bastante na escala e na rapidez da construção, limpeza, homem-hora, e em relação ao custo total? O que acontece?
o nosso sistema ele tem muita pouca mão de obra, né? E nos grandes canteiros, o custo da mão de obra é muito alta, tá? Então, normalmente, a nossa mão de obra é multiplicada por um capa de 5, para você ter ideia, nas obras industriais, né? E como a gente está trabalhando, só para vocês terem uma ideia, numa obra em loco, um tanque desse aí a gente faria com 60 pessoas durante 3 meses. A gente executa, tá, esse tanque em aproximadamente 25 dias, ele pronto, entendeu? Então, o prazo diminui, então a mão de obra diminui, tá? Então, o custo é muito menor do que... Muito não, né? Vamos botar aí uma faixa de 20% a 30%, conforme o local da obra, porque o frete ele é representativo, né? Então, nós estamos conseguindo ser competitivos a uma distância até, por exemplo, em São Paulo, né, nós estamos falando aí de 1.600 quilômetros, mais ou menos, né? Então, ainda somos bem competitivos. Ah, perfeito. E vocês conseguiriam atender em todo o território nacional. Então, o que vai variar é, de fato, esse custo do transporte, enfim, do frete. É isso? Exatamente. Tá? Então, lógico que você, aqui dentro do Espírito Santo, é muito... Né, aqui na Vale do Rio Doce foi uma distância de 40 quilômetros. Então, o custo para a Vale do Rio Doce foi excelente, né? Para São Paulo, ele fica um pouco mais caro, lógico, devido ao frete, mas o custo mesmo ele é o mesmo, tanto lá na implantação, né, como na fábrica, né? Só o que muda é a questão do frete. Ok, perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta, então? Por enquanto. Vocês, normalmente, Ricardo, conseguem produzir simultaneamente quantas obras? Quantos reservatórios? Atualmente, nós estamos executando 11 tanques ao mesmo tempo. Tá? Lógico que a gente faz um cronograma, né? Porque a gente tem um limite na fábrica, né? Sim. É limitador. Mas a gente está estudando, por exemplo, se tiver uma quantidade maior, porque esse ano, 2020, né, a fábrica foi toda tomada, certo? Tá? Então, nós tivemos 100% da fábrica tomada. Então, a gente já está pensando numa segunda linha. Tá? Esse é um sistema sueco, né? Mas que nós compramos a tecnologia de Portugal. Tá? Então, esse sistema a gente pode estar multiplicando, né? O acordo que a gente tem com a empresa de São Paulo, de Portugal, né? A gente pode estar aumentando o número de linhas de fabricação. Perfeito. Temos uma pergunta aqui do Luiz Bardi. Ele está perguntando qual é a capacidade máxima do tanque, até quantos 1.000 litros. E aí eu queria até complementar a pergunta, qual é a capacidade mínima que começa a valer a pena o sistema? Qual é a margem? A gente tem 3 sistemas. O SC6 até 6 metros de altura, tá? Aí ele pode ter um diâmetro mínimo de 9 metros, tá? Mínimo, tá? E máximo de 26, tá? Esse é SC6. O SC10 é para até 10 metros, tá? Então, aí ele pode ir até 70 metros de diâmetro com 10 metros de altura, tá? E o SC14, ele tem até 14 metros de altura, também até 72 metros de diâmetro. Então, vai variar conforme a altura do tanque, porque quanto maior
o tamanho, né, maior a espessura do concreto. Então, e o custo é um pouco maior da placa, né? Então, vai variar conforme a necessidade. Então, a gente muitas vezes estuda com o cliente o melhor tipo de tanque, né, com o melhor diâmetro, o ideal do diâmetro, o ideal de altura, para ele ter um custo menor. Um exemplo assim, de 10,50 para 10, aumenta, vamos dizer, 30% o custo, tá? Se você pudesse fazer um diâmetro um pouquinho maior e limitar no 10. Entendeu? Minuto final. Você está com o microfone fechado, Simone. Desculpe, obrigada. A gente não tem mais perguntas aqui no chat. Eu gostaria de saber se você tem alguma outra colocação para fazer nesse último minuto aqui. Não, só para falar que eu agradeço, tá, a participação, parabenizo o anterior, que é um sistema muito legal também. Eu acho que até o Brasil tem que buscar isso mesmo, essa tecnologia de pré-moldado, de pré-montagens, né? Esse é o futuro do Brasil, isso que a gente tem que buscar, né? Então, parabéns aí o outro aí que fez antes de mim, tá? E agradeço a participação na CEBIC. Tá? Ok, muito obrigada, então, pela apresentação, Ricardo. Nada. Agradeço. Então, agora, dando sequência, vamos chamar a terceira finalista, Tamara Zweig-Szymanowski, da empresa Rogue Empreendimentos, para apresentar o processo industrial de edifícios, construção eficiente e sustentável. Vamos lá, Tamara, com você. Oi, pessoal, boa noite. Vou fazer uma introdução bem breve aqui, que o nosso vídeo é um pouquinho longo. Então, só quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de estar aqui representando a Ruga, e eu já vou dar início aqui ao vídeo. Deixa eu só compartilhar a minha tela. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, já estamos vendo, Tamara. A construção civil brasileira é historicamente considerada limitada nos quesitos de industrialização e tecnologia. Isso pode ser justificado por uma resistência cultural, também pela característica de indústria itinerante, além de diversos outros fatores que são intrínsecos deste segmento. Meu nome é Tamara Szymanowski e eu estou aqui para mostrar para vocês um sistema que está quebrando este paradigma. Trata-se do processo industrial de edifícios, um modelo de construção eficiente e sustentável. Esse sistema é voltado para o segmento habitacional, onde nós fazemos uma combinação de tecnologias. Nós temos uma etapa que ocorre dentro de fábrica, então nós identificamos os elementos que são considerados os principais na execução da estrutura de uma edificação e trouxemos esses elementos para serem produzidos dentro da fábrica, que são as lajes, vigas, escadas, entre outros elementos. E aí nós temos a etapa de obra, onde nós executamos um sistema de alvenaria estrutural, assentamos as peças pré-fabricadas que são produzidas na nossa fábrica. Esse sistema ele possui 4 vertentes de inovação: inovação de produto, de processo, organizacional e de marketing. Ou seja, a inovação e a sustentabilidade aplicadas ao processo impactaram toda a cadeia, desde o design do produto, passando por toda a execução até chegar no usuário final. O design do produto ele é feito pensando numa padronização das plantas. Então, toda a escolha de terreno é feita pensando nessa padronização, diferente do modelo de negócio tradicional, onde você primeiro encontra o terreno e depois ajusta o layout da planta para atender a este terreno. Os nossos projetos e orçamentos, eles são padronizados. Então, nós desenvolvemos essas atividades uma vez para cada linha de produto, faz o projeto de uma linha de produto, faz o orçamento e depois replica esse projeto e esse orçamento para diversas obras.
daquela linha. Então, isso diminui o tempo de execução dessas atividades, acelera o processo. Nós também temos um planejamento muito atuante para termos sempre demanda perene. Com relação à etapa de fábrica, o nosso sistema de produção ele é do tipo carrossel. É um sistema onde nós temos uma estufa, onde a gente faz a cura das nossas lajes de um dia para o outro. Nós somos autossuficientes na produção de concreto. Nós temos parte do nosso aço já cortado e dobrado dentro da nossa fábrica. Nós trabalhamos com um sistema de requadros flexíveis, são requadros magnéticos. Isso permite nós produzirmos peças com geometrias diferentes a cada dia, não engessa o processo. A nossa central de concreto é totalmente automatizada. Nós também temos kits elétricos, então as lajes já saem da fábrica para algumas obras já com a fiação elétrica passada dentro da laje. Além disso, todas as nossas peças pré-fabricadas saem da nossa fábrica com um QR Code para termos rastreabilidade desses materiais. Chegando lá na obra, essas peças são assentadas lá no pavimento da torre de apartamentos. Então nós temos a colocação das lajes na torre. As lajes, elas se conectam com as lajes vizinhas. Então saem alças dessas lajes. Em obra é passada uma barra de aço entre essas alças. Em seguida, é feito o grauteamento dessa região. Preenchimento com concreto é uma região pequena, cerca de 8 centímetros de largura, então fica muito pouco para ser feito em loco. E no dia seguinte a esse grauteamento, a torre já está pronta para começar a assentar a alvenaria do próximo pavimento. Então aqui nessa imagem a gente pode perceber o sistema de ligação entre as lajes, o acabamento das nossas peças pré-fabricadas ali nessa imagem da escada. Esse conjunto de fábrica mais obra permitiu que nós reduzíssemos o nosso ciclo de alvenaria. Então hoje a gente tem um ciclo de alvenaria muito bem definido, com atividades muito bem definidas. Nós pegamos uma torre de apartamentos, segmentamos ela em duas partes. De um lado a gente tem a execução da alvenaria estrutural, e do outro lado, a gente tem a colocação das peças pré-fabricadas. Essa simultaneidade de atividades fez com que nós diminuíssemos o nosso ciclo de execução de um pavimento. Ou seja, um ciclo que antes era executado em 14 dias, um pavimento com 8 apartamentos por andar, agora é realizado em 7 dias. E com muito mais qualidade. Além disso, a produção do concreto em fábrica permite o reuso da água. Só em 2019 nós reaproveitamos 350 mil litros de água, além de termos reduzido 80% da madeira de obra com este processo. Aumentamos significativamente as entregas com satisfação para os nossos clientes. Então, esse gráfico ele mostra para nós o quanto as entregas com satisfação aumentaram de 63% para 96%. Esse gráfico ele mostra entrega com satisfação na primeira vistoria do cliente. E esses números foram auditados por uma empresa externa. Os resultados qualitativos consistem em nós termos mais qualidade, termos mais controle da produção, ter a padronização dos processos que permite reduzir tempo de execução. Além disso, estamos contribuindo para reduzir o déficit habitacional no nosso país. Esse sistema de execução de obras, ele é voltado para as linhas econômicas dos programas habitacionais. Para desenvolver esse sistema e chegar até aqui, foi necessário ampliar a equipe de P&D, contratar consultorias, realizar ensaios, como pode ser visto nessas fotos. Então, tudo que nós fazemos foi prototipado, foi testado, e também a aproximação com as universidades. Isso resultou em importantes elementos que compõem esse nosso sistema, como, por exemplo, o traço do concreto, o traço do grout. O investimento para a execução desse sistema é na ordem de 17 milhões de reais. E para fazer esse sistema rodar, precisa-se de 2 anos. As próximas fases deste desenvolvimento são a ampliação da fábrica para conseguir receber a parede pré-fabricada, bem como o desenvolvimento de um revestimento, já seja aplicado nas paredes e lajes dentro da fábrica. Os potenciais usuários dessa inovação são os fabricantes e as construtoras. Para finalizar, eu gostaria de reforçar o quão importante é esse projeto, pois ele contribui para a industrialização no nosso país. Desta forma, eu encerro minha apresentação. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a esse time que está por trás desse sistema, porque a mudança ela tem que ser cultural. Então, não basta uma pessoa querer, tem que ser todo o time para abraçar a causa. Muito obrigada. Bem, Tamara, parabéns pela apresentação. Eu acho que a gente pode fazer
uma discussão agora, né? Eu faria algumas perguntas bem parecidas aí com o que a gente fez para os outros candidatos, né? Outros finalistas. Enfim, conta um pouquinho para a gente com relação à questão de raio de distância da fábrica até a obra, né? Como é que fica o sistema de vocês? Qual é o limite aí de raio de distância para que ainda fique viável financeiramente, né, a utilização dos pré-moldados? Sim, o nosso raio de atuação hoje é de aproximadamente 200 quilômetros, né? A gente atua aqui no norte de Santa Catarina, estamos agora fazendo a viabilidade para expandir para o estado vizinho, que é o Paraná, e a partir deste raio nós teríamos que implantar mini fábricas, né? Mini centrais, por questões de transporte, que aí o custo já deixa de viabilizar, né? Começa a ficar um pouco mais difícil. E com relação aos sistemas da norma de desempenho, vocês já fizeram os ensaios? Como é que vocês avançaram nessa questão, né, do desempenho acústico, térmico, questão de incêndio, combate a incêndio, enfim, como é que está essa questão? Sim, todo o sistema, ele atende aos requisitos da norma de desempenho de térmico, acústico, desempenho lumínico, desempenho estrutural, incêndio, combate a incêndio. Esse sistema já está rodando há um certo tempo também, né? Então, a gente já está com o processo bem redondinho, assim. E tudo que a gente faz, que a gente implanta de novo, passa por ensaios, avaliações, consultorias, prototipagem, tudo passa por essas etapas para ter validação, né? Mas quanto aos requisitos da norma, atende sim, norma de desempenho. E em relação ao custo do sistema, em comparação com o sistema convencional, como é que vocês estimam isso? Ele se equipara ou vocês conseguem ter um ganho de... Então, ele se equipara e, na verdade, ele fica abaixo. A gente não pode abrir o nosso custo por metro quadrado, porque faz parte da estratégia da empresa, mas eu posso apresentar algumas informações que comprovam isso, né? Toda essa redução do nosso ciclo de alvenaria permitiu um aumento de produtividade muito grande, né? E a gente ganha custo com isso, porque é menos tempo de obra, menos tempo de locação de tudo que compõe o canteiro, e também o nosso faturamento, né, que dobrou ao longo desses últimos anos. Então, o sistema realmente é muito competitivo. Foi justamente esse o objetivo nosso ao mesclar, né, a alvenaria estrutural com o pré-fabricado, né, em vez de partir diretamente para a parede. A gente até tem uma foto ali que eu mostrei, a gente já prototipou a parede pré-fabricada, mas a gente deu esse primeiro passo para tornar o sistema viável financeiramente, né, economicamente, e aí para dar esse próximo passo depois com a parede. Entendi. E existe um limite de pavimentos? Qual é a quantidade de pavimentos que vocês já trabalharam até agora e qual seria, teoricamente, o limite de pavimentos para o sistema? O potencial construtivo desse sistema o gabarito dele é até 18 pavimentos. Até hoje a gente fez até 12,5. A gente já está em andamento alguns projetos com 14, né, mas executados, prontos, a gente tem até 12,5, mas o potencial é até 18 desse sistema, por enquanto. E a capacidade de produção simultânea é de quantas unidades? Então, hoje nós temos 5 obras em andamento com esse sistema. Na fábrica hoje, né, para viabilizar o sistema, a gente tem uma produção assim de mais ou menos 400 metros quadrados por dia de pré-fabricado, né? Então, e o ciclo da alvenaria é aqueles dados que eu mostrei no vídeo, né? Que a gente faz um pavimento com 8 apartamentos por andar em 7 dias. Ok, perfeito. Vamos ver aqui. Nós temos uma pergunta aqui, né? O Luiz Bardi está perguntando qual é a comparação entre os pesos do sistema. Qual é o mais leve? Vocês têm esse dado? Chegaram a fazer um comparativo? A gente nunca chegou a fazer essa análise. Eu acredito, assim, o nosso sistema hoje, a gente teve um alívio nas fundações, porque quando você tem a laje pré-fabricada, diminui a espessura, né? Quando a gente tinha a laje moldada em loco, aumenta a espessura. Então, a gente tem um ganho, né, no peso da estrutura, mas a gente nunca chegou a quantificar isso, né? Ok, perfeito. A gente tem 2 minutinhos ainda, eu acho que a gente já respondeu aí a maioria das perguntas. Tem algum outro
item que você queira colocar, alguma coisa que a gente não perguntou, que você tem aí na manga, queria comentar? Eu acho que o vídeo, a gente tentou compilar justamente no vídeo para conseguir explicar bastante, né, o nosso sistema. Enfim, só agradecer mesmo a oportunidade de participar aqui. Se tiver mais alguma pergunta, não sei, mas não sei se tem alguma coisa ainda. Ok, então. Então, eu acho que a gente não temos mais perguntas aqui. Agradecer a sua participação, Tamara, e parabenizar aí pelo vídeo, pela apresentação de vocês, e desejar a todos os candidatos boa sorte, né? Como eu falei, já é uma grande conquista vocês terem chegado até essa etapa, né, do prêmio, e a gente deseja sorte a todos os projetos, a todos os candidatos. Obrigada. Parabéns. Agradeço mais uma vez. Ok. Então, acho que é isso. Então, desejar boa noite a todos, né? A gente agradece a participação, todos que assistiram, e a gente sugere que, né, todos votem também, participem da votação, e para dar o apoio aos projetos que vocês mais gostaram, que vocês acharam mais interessantes. Muito obrigada a todos. Boa noite.